A graça e a paz a todos os irmãos, aqueles que ainda não cumprimentei. Só para lembrar, quem não veio ou quem não assistiu às outras aulas, os outros estudos, está gravado lá com vídeo no canal Casa de Oração, da Rua Buarque. É só acessar o YouTube e você vai encontrar lá as duas primeiras aulas e também essa de hoje, para quem quiser indicar ou mostrar para outros irmãos que não puderam vir. Tá bom? Amém? Irmãos, eu quero vocês bastante participativos para a gente poder fixar melhor em nossas mentes o nosso aprendizado de hoje. Eu peço que o Senhor, assim como o pastor Antônio já falou, que Ele me dê sabedoria, dê aos irmãos aqui também um coração aberto, um ouvido que está querendo aprender, para a gente absorver mais o conhecimento e assim colocar em prática. Lembrando a todos os irmãos, tudo que a gente aprende aqui, toda a escatologia, toda a profecia aprendida aqui, todo o futuro que é aprendido, ele tem que gerar em nós uma vida de santidade, uma vida de esperança, no aguardo da breve volta do nosso Senhor. Amém? Amém. Então vamos lá. Meus irmãos, para começar, eu quero ensinar algo fantástico a vocês, algo que vai auxiliar muito a organizar os pensamentos de cada um aqui, algo que vai ajudar aqueles que estão querendo introduzir no ensino escatológico de forma mais aprofundada. Quero ensinar, então, alguns termos técnicos ou termos teológicos. Você pode perguntar assim, mas por que eu devo aprender isso? Qual é a utilidade para mim aprender esses nomezinhos? Pneumatologia, antropologia bíblica, escatologia, ramartiologia. Por que eu devo aprender isso? Isso facilita a nossa comunicação, facilita a organização dos nossos pensamentos. É como eu falei, né, Marília, da outra vez, para quem trabalha no escritório, você está cheio daqueles monte de documento na mesa, se você organizar aquilo em pastas diferentes, vai ser mais fácil você acessar, vai ser mais fácil você decorar, você lembrar. Então, esses termos técnicos têm esse objetivo, você facilitar o seu entendimento, você organizar melhor os seus pensamentos em caixinhas, por isso desses termos. Então eu quero apresentar para vocês, nesse estudo, que eu coloquei o nome desse estudo de escatologia de forma fácil e de forma simples, para entender, eu quero unir o lado técnico da teologia com o lado aplicativo e fácil de absorver, para que os irmãos possam ter o maior proveito. Guilherme, então qual é o termo técnico que você quer ensinar? É sobre a teologia sistemática. Para começar, graças a Deus, o Senhor me deu a graça não só da criatividade para produzir um slide para vocês, mas também me possibilitou de forma técnica para me montar esse slide de forma didática para vocês aprenderem, então, o que é teologia sistemática. Certo? Coloca o slide para a gente ver. Preparei uns slides ali. E vocês vão tentar entender, então, aprender de forma muito simples, muito de fácil absorver mesmo, bem mastigadinho, para a gente saber o que é teologia sistemática e por que esses nomezinhos eles são tão importantes para a gente decorar, então. Todos estão conseguindo ver essa imagem aqui? Uma Bíblia, certo? Isso aqui é uma Bíblia. Em todas as páginas da Bíblia, em todos os seus 66 livros, nós encontramos vários assuntos de formas diferentes. Assuntos divididos, distintos. Você tem capítulos falando de muitos assuntos no mesmo capítulo. Pode passar para o próximo slide. Tá ali, olha como é que eu ilustrei, tá vendo? Ó, tem assuntos que estão ali representados de uma bolinha vermelha, assuntos que estão ali representados de uma bolinha azul, outros de uma bolinha verde, outros de uma bolinha ali verde fluorescente. Cada bolinha dessa aí representa um tema. Então a Bíblia, quando a gente abre a Bíblia e entende ela por completo, ela é meio que embaralhada. Tem vários temas de forma misturada. Estão conseguindo compreender? E o que a gente faz então para entender melhor a Bíblia? Vamos organizar ela por blocos. Vamos pegar esses assuntos e vamos separar por blocos. E olha como é que fica o próximo slide quando a gente organiza esses assuntos. Olha só, a gente vai ter então essas bolinhas azul que falam sobre a salvação.
umas bolinhas que falam sobre o pecado, outras falando ali sobre Cristo e outras ali, outros temas falando sobre o futuro. Coloquei de forma simples para a gente entender. Olha o raciocínio. A Bíblia apresenta muitos temas de forma embaralhados, espalhados, só que a gente pode, para facilitar a gente aprender a Bíblia, a gente separa e junta isso em blocos. Tem uma passagem lá em Apocalipse e tem outra lá em Gênesis, falando do mesmo tema. A gente pega e coloca isso no mesmo bloco. E vai ficar mais ou menos organizado. Aí o que a gente faz? A gente vai dar um nomezinho para esse bloco aqui que fala sobre o futuro. Qual que é o nome que vocês acham que a gente pode dar, um nome técnico, para essas passagens? Aquelas passagens só falam só sobre o futuro. Qual o nome que vocês acham que pode ser? Profecia, mas tem um que a gente está usando bastante aqui. Escatologia. Estão começando a entender? Então, o que é a escatologia? É eu ler a Bíblia só querendo entender, ou só pegando pontos ou passagens futuras, profecias. Certo? Então, pode passar o próximo slide. Nesse bloquinho aqui eu dei o nome de escatologia. Agora tem um outro bloquinho, que está representado em verde escuro, que só fala sobre Cristo. O nascimento de Cristo, qual a natureza de Cristo, se ele é homem ou se ele é Deus. Passagens que só falam sobre Cristo. A gente junta essas passagens que estão espalhadas pela Bíblia e vamos gerar um bloquinho. Como é que a gente pode dar um nome para esse bloquinho? Cristologia. Quem falou? Dona Joaquina, parabéns. Isso aí, Cristologia. Pode passar o próximo slide. Cristologia. Então, seguindo essa lógica, vocês estão vendo a lógica? Qual que é, agora é a pegadinha. Qual que é o nome? Qual que é o nome que a gente pode dar para esse bloquinho que só fala sobre salvação? Salvaçãologia? Acho que fica estranho, né? Então, não é isso. Olha só como é que é o raciocínio. A gente pega essa palavra salvação, vai para o grego, esses termos eles derivam do grego. Salvação no grego é soteria, então a gente pega soteria mais esse sufixo logia, vai ficar soteriologia. Estão entendendo como é que é o negócio? Então as matérias, ela tem esses nomes. Pode passar o próximo slide. Então, quando a gente fala assim, hoje nós vamos estudar soteriologia, vocês sabem que é sobre o assunto da salvação, eternidade, como vai para o céu, como vai para o inferno, como é que um homem vai ser condenado. Isso é soteriologia. Tá fácil de entender? Tranquilo até aqui? E agora pegando aqui a parte desses textos, desse bloco que só tem assuntos, só tem temas, só tem versículos, passagens falando sobre o pecado, o início do pecado, como se deu o pecado, a gente tem um nomezinho técnico também. Alguém sabe qual que é o nome? Alguém chuta? Pecado no grego, hamartia. Dê a dica. Como é que vai ficar então o termo? Hamartiologia. Nome diferente, né? Então, quando a gente vai para a teologia sistemática, estudar a hamartiologia, ela fala sobre o pecado. Certo? Isso aqui não é eu que inventei, tá, irmãos? Isso aí é dentro da teologia mesmo. É a parte técnica que eu estou tentando apresentar da maneira mais simples para vocês. Certo? Então, como é que... Pode passar o próximo... Como é que é o nome, então, dessa nova reorganização que a gente fez aqui? Separar isso por blocos. Pegou esses temas espalhados e juntou isso em blocos. E deu o nome técnico para cada um deles. Como é que chama isso tudo? Como é que chama? Teologia sistemática. Então, vocês entenderam o que é teologia sistemática? É a gente separar a Bíblia por temas, por blocos, e estudar aquilo. Não, vou estudar agora só sobre o Espírito Santo. Aí tem um nomezinho. Espírito em grego é pneuma, juntando pneuma mais logia, pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Estão entendendo mais ou menos? Estou tentando passar da forma mais simples para vocês. Então isso é teologia sistemática. Mas em cada bloquinho desse aqui, eu posso fazer subdivisões. Para quem não entendeu, vou falar de outra maneira para ficar fácil. É como você tem uma pasta no computador. Nessa grande pasta, você tem uma pasta chamada teologia sistemática.
Quando você clica dentro dessa pasta Teologia Sistemática, vai ter outras pastazinhas dentro dessa pasta. Uma chamada Escatologia, Cristologia, Ramartiologia, Soteriologia, Pneumatologia, Angiologia, várias pastas. E quando você abre essas pastas, vai ter outras divisões. Então, quando a gente foca nessas bolinhas verdes, verde claro aqui, vocês lembram o que era isso aqui? Lembra o nomezinho? O pastor Antônio falou aquela hora. Como é que era o nome que estava aqui? Escatologia. Quando a gente vai para a escatologia, a gente consegue dividir ela em duas partes. Escatologia geral e escatologia individual. Guilherme, o que é isso? Escatologia geral é quando a gente vai para a Bíblia procurando entender o que ela fala sobre o futuro de tudo. Como é que vai ser o fim do mundo, arrebatamento, juízo do trono branco, como é que vai ser o final de tudo. Escatologia geral. E escatologia individual é o que vai acontecer com a Maria Eli. O que acontece com ela quando ela morre? Se ela é uma salva ou se ela vai ser condenada? Para onde vai a alma dela? Vai ficar no Hades, Sheol, Guiena? O que é isso? Paraíso? Onde estão essas coisas? E é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Próximo slide. Eu quero pegar essa parte da escatologia individual. A gente vai falar sobre isso hoje. Sobre para onde vai a nossa alma após a morte. Qual é a sua escatologia? Qual é o seu futuro? Quando os seus anos se esvaírem daqui da terra? Quando depois de você às vezes sofrer ou um acidente, ou pela uma doença, ou até mesmo pelo um arrebatamento, qual que vai ser o seu fim individual? É sobre isso. Não, a gente vai falar o que a Bíblia nos mostra falando sobre escatologia individual. Estão entendendo, meus irmãos? Até aqui está fácil de entender? Então, hoje vocês já aprenderam de forma muito tranquila o que é teologia sistemática e essas matériazinhas. Isso aqui é só um plano de fundo, porque esses termos vão ajudar muito a gente, certo? Quando eu pego esse termo, eu não preciso explicar todo o que ele significa, porque vocês já sabem o que significa aquilo ali. Escatologia significa o que, então? O que significa escatologia? Estudo das últimas coisas, ou coisas do futuro. Nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, nos primeiros estudos que a gente deu aqui, a gente falou já mais detalhado o que é escatologia. Certo? Até aqui tudo ok? Então tá. Pode botar lá na nossa ferramenta que vamos usar para vocês aprenderem então de forma mais visual, de uma forma que fique mais gravada, decorada. Vamos aprender então usando o mapa Plano Divino através dos séculos, que é uma ferramenta para nós aprendermos. Uma ferramenta. Isso aqui não substitui a Bíblia. Isso aqui tenta ilustrar o que diz a Bíblia. Se a gente vê uma coisa aqui na Bíblia e outra coisa ali naquela ilustração, naquele mapa, a gente fica com quem? Com o mapa ou com a Bíblia? Com a Bíblia. Estão entendendo? Então isso aqui é só um mapa, uma representação, tentando ilustrar de forma que fique mais fácil, mais visual, mais didático o nosso aprendizado. Este mapa aqui foi feito por um irmão chamado Niels Lawrence Olson. Vou colocar aqui no canto inferior esquerdo. Nós vemos aqui o autor principal, né, o autor original deste mapa. Podem ver aqui, ó, Niels Lawrence Olson. Ele fez esse mapa ali por volta de 1943. A gente já falou sobre isso. Tem mais de 80 anos, né, irmão Joaquim? 82 anos? 81 anos. Ah, tá. Então vocês podem ver que esse mapa não é de ontem. É um mapa que já é bem antigo. Esse irmão era da linha pentecostal. Ele trabalhou muito no meio da Assembleia de Deus. Foi um excelente missionário. Esse homem, este mapa, isso que ele arquitetou, que ele produziu, rodou em várias igrejas, inclusive nas casas de orações, por muito tempo. Tanto que tem irmãos antigos aqui que conhecem esse mapa Plano Divino através do século. E o que eu, juntamente com o Lucas, juntamente com o André, juntamente com o Silvio Ximenes
e o Ismael, o que a gente fez com esse mapa? A gente pegou aquelas ilustrações que estavam bem antigas, que estavam até meio apagadas, às vezes, meio de difícil entendimento, a gente melhorou essas imagens, colocando imagens mais nítidas, imagens mais bonitas, o estilo delas, né, mais bonito, mais agradável, com um visual mais elegante. Isso que a gente faz nesse mapa. A gente vem atualizando as ilustrações dele, certo? Corrigindo alguns eventuais passagens bíblicas que está ali, que foi colocado meio que errado, alguns errozinhos que a gente foi corrigindo também. Mas vocês podem ver, eu coloquei ali uma imagem de cada um de nós, né? Essa equipe, não é eu só que faço o trabalho com esse mapa, é também o Lucas que está ali, né? Que está nos ajudando a gravar. O Lucas, ele também digitalizou alguns livros do irmão José Boixá Pinto, irmão antigo, que trabalhou demais em cima desse mapa, né? Alguns aqui conhecem, né? Que é um irmão fantástico. Tem aqui também o Silvio Ximenes, que é um irmão aqui extraordinário na área da escatologia, que conhece muito bem esse mapa, foi um irmão que me deu muito suporte mesmo quando eu comecei a trabalhar com esse mapa, certo? Temos aqui também o Ismael, que me ajuda muito a corrigir a ortografia, né? Que eu sou péssimo em português, sou péssimo. Coloco algumas passagens de algumas palavras, trocando letra, esquecendo de letra, é ressurreição com S só, com C cedilha, né? Aí tem gente que vai nos ajudando com isso também, né? E o André também veio por último, né, nos ajudando em algumas questões teológicas mais técnicas ali. Até aqui, tudo certo? Tá dando para entender? Então, pois bem, vamos lá aqui então, nosso mapa plano divino. A gente tem vários estudos, 19 estudos, cada um deles com 1 hora, falando sobre cada parte desse mapa. Também está lá no YouTube, na Casa de Oração, certo? Para quem tiver mais interesse. Mas, resumindo, ele mostra aqui o início de tudo, né? Com Deus no eterno passado, né? A gente vê aqui. Ele vai mostrar aqui a queda de Satanás, que era o querubim ungido antes da sua queda. Vai mostrar aqui passagens bíblicas, referências bíblicas aqui precisas para a gente entender alguns conceitos, né? Vai apresentar aqui uma chamada teoria da lacuna, né, Marili, que eu tentei explicar na última vez, né? Está no YouTube também, para quem quiser entender um pouquinho sobre isso. Né? Mostra aqui a semana da recriação, né? A preparação para o homem, então, habitar aqui nessa terra. Então, depois disso, a gente vai vendo aqui algumas separações, algumas divisões, que chama dispensações. Dispensações. Dispensação é um período de tempo determinado, que começa com a ordem de Deus e finaliza com o juízo de Deus, porque o homem não conseguiu cumprir essa ordem. Então, ali a primeira dispensação que nos é apresentada, nós temos ali a dispensação da Qual a dispensação? Inocência. Quando começou a inocência? Criação do homem. Quando finalizou esse período, essa dispensação da inocência? Quando o homem é expulso do jardim. Estão conseguindo entender ali? Certo? Depois se inicia a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Agora o homem, ele não é mais inocente, ele tem uma consciência que sabe o bem que ele não pode mais fazer e o mal que ele não pode mais deixar de fazer. Agora o homem tem consciência. Agora se inicia uma série de pecados, se inicia uma história da humanidade que só vai caindo. Tanto que bem lá no início, apenas eu acho que 600 anos, talvez, não acho que mais, uns 1000 anos depois da criação do mundo, o Senhor Deus teve que destruir tudo através das águas, no chamado dilúvio. Porque o ser humano só faz assim, ó, depois que o homem pecou no Jardim do Éden. E agora falando sobre a escatologia individual, eu pergunto para vocês, quem que foi o primeiro a ser morto? Ou o primeiro que morreu, descrito na Bíblia? Abel. Quem que matou Abel? Caim, seu irmão. Então aqui a gente tem ilustrado, na dispensação da consciência, nós vemos aqui a linhagem de Adão através de Sete, tem os nomes, a linhagem de Adão através de Caim, tem os nomes, e a gente vê aqui então a primeira morte. A primeira morte, que é a morte de Abel, isso aí. Quando Abel morre, então nós, aqui no mapa, é criada uma repartição branca aqui, ó, que é chamada de sepultura.
no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, Keber. Quando Abel morre, Abel morreu. Aqui no mapa abre esse espaço em branco que representa então a sepultura. O que vai para a sepultura? O nosso corpo, a nossa parte tangível, a nossa parte material. Nós entendemos que o ser humano ele é tripartido. Ele é composto de corpo, alma e espírito. 3 partes. Então, quando Abel morreu, olha só, escatologia individual. Quando Abel morreu, o corpo dele foi para onde? Sepultura. E para onde será que foi a parte material? Será que a parte material está descansando, está dormindo, inconsciente? O que aconteceu com a parte material? É isso que a gente está apresentando para vocês. Olha só então que interessante. Quando Abel ou alguém do Antigo Testamento que morreu em Cristo, morreu com a esperança do remédio para o pecado. Quando eles morreram, o corpo dele foi para sepultura. E a alma dele, a parte imaterial, se a gente ler aqui, ó, o corpo fica na sepultura, enquanto a alma vai para o Sheol ou Hades. Esse Sheol ou Hades, ó, a setinha aqui, tá vendo? A alma, a parte imaterial, ela vem para o lugar chamado paraíso, que no Antigo Testamento estava localizado dentro do Sheol ou Hades. Guilherme, está começando a embolar minha cabeça. Vou tentar explicar de modo muito fácil. Entendam isso. No Antigo Testamento, ou seja, todos aqueles que morreram antes de Cristo, Abraão, por exemplo. Abraão foi salvo? Foi salvo? Em que lugar da Bíblia a gente comprova que ele foi salvo? Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Também Gênesis capítulo 15. Abraão creu e isso foi-lhe imputado por justiça. Então, Abraão foi salvo. Abraão morreu, seu corpo foi aqui para essa tarjinha branca chamada sepultura e sua alma foi para o Sheol, para o paraíso. Certo? E quem que no Antigo Testamento morria sem a salvação, morria sem ter essa esperança em Deus, sem essa fé, eles iam também para o Sheol, só que em outra repartição, chamado inferno. Estão entendendo? Então, dentro do Sheol, dentro do Hades, a gente tem uma parte ruim, de tormento, chamada inferno, e a gente tem uma outra parte chamada paraíso. Tudo dentro do Hades. Ué, Guilherme, agora embolou minha mente. Mas eu achava, então, que quando uma pessoa morria em Cristo, ela ia para o céu, mas você está falando que ela vai para o Hades? Calma aí, irmãos. Olha a conclusão. Isso antes da morte de Cristo. Antes da ressurreição de Cristo. Agora, quando Cristo ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Efésios 4, versículo 8. Então, quando Cristo morre, ele vai, a sua alma, a sua parte imaterial, ela desce para o Hades, na parte boa do Hades, nesse lugar chamado paraíso. Lá ele fica, juntamente com o ladrão. Lembra? Hoje estarás comigo no paraíso. Lembra disso, pastor Antônio? Lá em Lucas, capítulo 23. Vocês lembram disso? Na crucificação, teve um ladrão que Jesus falou assim com ele, ó, hoje estará comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus responde, na verdade vos digo. Mais ou menos assim que ele fala, né? Hoje você estará comigo no paraíso. Então, para onde que a parte imaterial de Jesus foi quando Jesus morreu na cruz? Para onde? Para paraíso. A sepultura foi o corpo dele. Né? O corpo dele foi sepultado. Certo? Ele, não diz a Escritura que ele foi guardado num túmulo novo, cavado numa rocha, por José de Arimateia?
Então a parte tangível de Jesus foi para a sepultura. E sua parte material foi para o paraíso. O paraíso ficava dentro do Hades. Guilherme, ficava mesmo? Como é que você me prova isso? Pela Bíblia. Dá para provar. Sabe como? Olha só. Abre só as Bíblias comigo. Quem tiver, traga a Bíblia aí. Tem como colocar aqui o versículo? Então o Paulo vai colocar ali para a gente acompanhar. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 31. Olha só. Como é que a gente prova que Jesus estava no paraíso quando morreu e esse paraíso ficava dentro do Hades? Olha só. Coloca na versão, Paulo, para a gente na ARC, na revista Almeida Revista Corrigida. O Paulo está abrindo lá, né? Enquanto o Paulo não abre lá, presta atenção aqui. Estão conseguindo entender a lógica? Na cruz, Jesus falou que ia para onde com o ladrão? Paraíso. Então isso é certo. Jesus foi para o paraíso naquele dia. Alguns tentam mudar a vírgula de posição nessa passagem para falar que Jesus falou assim, ó, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Entende? Então, alguns que entendem que o ser humano, quando morre, ele está descansando, ele está inconsciente, chamado sono da alma, eles argumentam isso. Falam assim, ó, a Bíblia, ela originalmente não tinha vírgulas, como realmente não tinha, foi escrito em grego, no Novo Testamento, e quando a gente bota a vírgula ali, na verdade, te digo, vírgula, hoje estará comigo no paraíso, eles falam que essa vírgula está no lugar errado, então eles mudam a vírgula de posição. Estão entendendo? Guilherme, mas quem que tem esse pensamento do sono da alma? Quem que fala isso? Que o ser humano, quando morre, ele está inconsciente. A maioria deles são os adventistas. Eles acreditam dessa forma, certo? Mas nós acreditamos, através de passagens como aquela história de Rico e Lázaro, que quando o ser humano morre, ele está consciente. Seja no lugar de consolo, como foi o Lázaro, e seja também no lugar de tormento. O rico estava consciente lá, estava sendo atormentado, ele falou, ele lembrou. Estão entendendo? Então, olha só, conseguiu? Atos, capítulo 2, versículo 31. Versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Irmãos, até aqui tá dando para entender a lógica? Nós vamos conseguir fechar essas pontas soltas ainda hoje, certo? Olha o que fala assim, ó. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno. Olha só como é que essa tradução aqui ela complica nosso entendimento. Por isso que a gente às vezes não sabe o que é o Hades, ou Sheol, ou Gehenna, ou inferno. A gente às vezes não consegue definir isso biblicamente, porque as traduções às vezes começam a traduzir tudo por inferno. Está escrito lá no grego, Hades, aí o cara vai lá e traduz por inferno. Só que o que a gente entende de inferno hoje não é a mesma coisa que a palavra inferno significava quando ela foi criada. Inferno significa mundo inferior, só isso. Mas hoje quando eu falo para você assim, ó, aquela pessoa foi para o inferno, o que você entende? Que ela está sendo tormentada, certo? Então essa palavra inferno, ela sofreu semântica com o decorrer do tempo. Então essa tradução hoje aqui, ó, inferno, nessa versão, ela acaba não transmitindo o que realmente o texto quer transmitir. Na verdade aqui, essa palavra é Hades no original. Quem quiser pesquisar depois, se você achar no dicionário em grego, você vai ver que no original a palavra é Hades. Então aqui, Pedro ele está fazendo uma alusão lá a Salmos 16, versículo 10, que quando Davi falando que o corpo dele não veria corrupção e sua alma não seria esquecida no Hades, no Antigo Testamento é Sheol, né? Então, isso ele estava falando de quem? Davi estava profetizando acerca de quem? Quando ele falou que o corpo dele não veria corrupção. De quem que ele estava falando? De Cristo. Porque o próprio Pedro, nessa passagem, ele falou, Davi falou isso dele, mas Davi morreu. Nós temos aí o túmulo de Davi até hoje, Pedro falando lá, nessa pregação. Só que nessa pregação ele fala o quê? Que o corpo dele não ficaria, ou sua alma, a sua parte imaterial, não ficaria no Hades. Nem a sua carne viu corrupção. Ou seja,
a sua alma não permaneceu no Hades, para onde ele foi. Aqui está falando que quem ficou lá no Hades? Jesus. Essa passagem comprova que Jesus foi para o Hades. A Bíblia também fala que Jesus foi para o paraíso, certo? Então, aonde ficava o paraíso? No Hades. Olha a compreensão. Quando você vê agora lá em Lucas, capítulo 16, pode colocar para a gente, na passagem lá de Rico e Lázaro, Lucas 16, a partir do verso 22, pode colocar para a gente? Acho que todo mundo aqui conhece a história de Rico e Lázaro, não precisa a gente falar sobre ela, né? Mas vocês lembram lá que tinha um rico, tinha um Lázaro, o rico era ímpio e o Lázaro era uma pessoa piedosa, apesar de ser um mendigo. Os dois morreram, um foi para um local de tormento e o outro foi para um local de consolo, certo? Olha o que fala ali, ó. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para onde que o mendigo foi? Para o seio de Abraão. Outro nome dado ao paraíso. Seio de Abraão, certo? E morreu também o rico e foi sepultado. O que foi sepultado? A parte física ou a parte material? A parte material, o corpo dele sepultaram. Se vocês lembrarem lá em Eclesiastes, fala que quando o homem morre, o seu corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Ocorre uma separação, morte, separação. Separação da parte tangível da parte imaterial, certo? Pode passar. E no inferno, no original aqui é Hades, olha só, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ué, então essa passagem fala que o rico estava no Hades e estava em tormento. Mas Jesus também foi para o Hades e fala que é o paraíso. Então por isso que a gente entende que o Hades ele tinha uma parte do paraíso e nesse mesmo Hades, que significa mundo dos mortos ou estado de morto, estado de separação, tem uma parte boa, que é o paraíso, e uma parte maligna, ou ruim, de tormento, que a gente pode chamar de inferno provisório. Se você usar a mesma linguagem que você usou no princípio, seria uma pasta e as duas subpastas. Perfeito. Tem uma ilustração assim na internet. Você tem uma pasta chamada Hades, Hades no grego, Novo Testamento. O equivalente a essa palavra Hades, no Antigo Testamento, é Sheol. No Antigo Testamento tem mais ou menos 60 vezes que essa palavra Sheol aparece. E já no Novo Testamento é mais ou menos umas 10 vezes que a palavra Hades aparece. E se você pegar cada passagem que fala sobre o Hades, você vai chegar a esse entendimento que a gente está vendo aqui. Que o Hades é uma pasta, que você abre essa pasta e tem duas repartições. Quais repartições? Paraíso, seio de Abraão, e a outra, o inferno provisório, local de tormento. Tanto que é verdade que você vê aqui, ó, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Então o rico, a alma do rico estava descansando. O rico que era ímpio estava tranquilo, estava dormindo, estava inconsciente. Não, ele estava sendo o quê? Atormentado. Triste é para aqueles que morrem sem aceitar a Cristo como seu Salvador, pois vão para um local de tormento, certo? E olha só, ele fala que dali ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Estão entendendo? E olha a continuação disso aqui, pode passar. E clamando, quem clamou? Rico. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Então você pode ver, olha só como é que as perguntas vão sendo sanadas. Quando o homem morre, ele permanece consciente? Sim. Quando o homem morre, ele lembra das coisas? Sim. O rico estava em tormento, ele lembrou do nome de Lázaro, que ele conheceu em vida. Ele lembrou dos seus irmãos. Olha só que interessante. Pede então, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então ali ele já fala, nesse lugar onde eu estou, chamado Hades, eu estou sofrendo tormento,
tem chamas. Consciente. Não é o cara tá sem consciência desmaiado. Consciente. Nós não sabemos a magnitude disso, quão terrível é isso. Aí nós vemos então a pregação do evangelho como ela é importante. Qual que é a maneira que a gente faz então para as pessoas não irem parar nesse lugar de tormento? Pregação do evangelho. Falar de Jesus. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. As boas notícias, o evangelho, certo? Pode passar então. Disse, porém, Abraão, olha só o que Abraão fala ali nessa passagem. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este quem? Lázaro é consolado. Então Lázaro também está consciente em um lugar de paz e tranquilidade, num paraíso. Tem como alguém que se esqueceu do seu passado ser consolado? Porque talvez alguém pode pensar, não, quando eu morrer, eu vou esquecer de tudo dessa vida. Passou, não vou esquecer de tudo. Mas só que Lázaro estava sendo consolado. Ou seja, Lázaro se recordava. Não vamos entrar a fundo nesse ponto hoje, mas é só dando para vocês aí uma noção da coisa. E tu, agora este é consolado, e tu atormentado. Passa no outro. E além de tudo isso, está posto um grande... Olha só como é que a gente vai construir entendimento. Os dois foram para o Hades. O rico foi para o lugar maligno chamado inferno provisório, que a gente pode chamar disso, estava sendo atormentado. E Lázaro foi para o seio de Abraão, que estava sendo consolado. Aí só que olha o que Abraão fala ali, ó. E além disso tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então tem como depois da morte alguém decidir se ele vai para o céu ou para o inferno depois da morte? Não, porque essa decisão é feita em vida ou em morte? É em vida. Por isso que Paulo fala assim, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Não dá para deixar para depois. Se você vai postergando essa decisão de aceitar a Cristo, você está em risco, porque paira sobre a sua cabeça uma espada de ira de Deus que está presa apenas por um fio. Qualquer hora essa espada pode cair sobre sua cabeça. Depois, na hora da morte, não vai ter outra chance. O homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Hebreus 9, 27. Então, quando que a gente deve se arrepender? Hoje, agora. Aqueles que estão aqui ou que estão nos escutando, que ainda não tomou a decisão, não tem sua posição firmada em Cristo, não deixe para amanhã. Confesse a Cristo como Salvador com a sua boca e creia com o coração e será salvo. Será salvo. Essa é a promessa que a Bíblia tem para nós. Então, volta lá no mapa plano divino agora. Olha só, irmãos, olha como é que a gente construiu o nosso pensamento. Até aqui, escatologia individual. Irmãos, até aqui tem alguma dúvida? Se eu não souber responder, a gente estuda para responder. Até aqui tem alguma dúvida a respeito disso? Por enquanto? Então vamos dando a sequência. Olha só o entendimento então, que a gente tem. Essa ilustração. A gente tem esse grande bloco, essa grande pasta, que a Maria falou, que é composta por uma parte chamada paraíso, seio de Abraão, um local de consolo, e a gente tem uma outra divisão chamada inferno, ou também pode ser chamado de inferno provisório. E vocês vão entender por que do provisório. E o que separa essas duas partes, segundo Lucas? Um grande abismo. E se a gente, olha só que interessante como é que a gente vai ligando as passagens. Se você vê algumas passagens que falam sobre demônios, quando Jesus vai expulsar o demônio dos gadarenos, os demônios, eles rogam para que eles não fossem enviados para o abismo. Eles já tinham uma consciência que existia um lugar chamado abismo, que é um local de aprisionamento para demônios. Lá em Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3, vai falar que Satanás foi preso, será preso num grande abismo. Lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala que tem anjos preso no Tártaros, que é esse grande abismo, é o poço do abismo.
a gente tem aqui passagens, se alguém depois quiser verificar, né, o que a gente está falando, temos algumas passagenzinhas. O que tem nesse abismo então, Guilherme? Nesse abismo, nesse abismo, existem demônios presos, aguardando o dia do julgamento. Guilherme, aonde que eu posso verificar isso na Bíblia? Qual é o amparo bíblico que eu posso ter essa informação? Judas capítulo 1, versículo 6. Fala de anjos que não guardaram a sua habitação natural, estão reservados em prisões eternas até o juízo. Estão conseguindo compreender, irmãos? Até aqui está dando entendimento? O que eu estou falando aqui, irmãos, isso aqui não é coisa que eu tirei da minha mente. Não é coisa que eu tirei desse mapa. É coisa que está na Bíblia. Que a gente ligando essas passagens, Lucas falando de Lázaro, falando do ladrão ao lado da cruz, Apocalipse 20, juntando essas passagens, a gente tem essa noção, então, do que é o Hades, ou Sheol. Então, se alguém perguntar para vocês assim, meu irmão Cristiano, o que é o Hades? Você pode responder da seguinte forma: o Hades é um local, um estado de separação de alma e corpo, e que nesse Hades, antes tinha duas partes, uma boa e uma ruim, só que hoje só tem um lado. O que tem no Hades hoje em dia? Se o paraíso saiu lá do Hades, quando Jesus ressuscita, o que restou lá no Hades? O inferno. Então, hoje, no Hades, só tem local de tormento. Aí você fala assim, agora entendi. É por isso, então, que lá em Apocalipse, vai falar que a morte e o Hades foram lançados aonde? No lago de fogo. Então, agora vocês estão entendendo por que eu chamo disso aqui de inferno provisório. Porque aqueles que estão lá hoje, em tormento, vai ter um lugar pior ainda para eles ir, chamado Lago de Fogo, chamado também no original de Guiena, aí é outro termo. Então nós temos aqui, olha só, nós temos aqui Sheol ou Hades, é a mesma coisa, só que Sheol é Antigo Testamento hebraico, Hades é Novo Testamento grego, certo? É a mesma coisa. Então, isso aqui é o mundo invisível, eu coloquei aqui, o mundo invisível, a região dos mortos, certo? Olha o que eu coloquei aqui escrito lá do paraíso. O lugar da alma dos mortos que foram salvos, até a ressurreição de Cristo. Agora vazio. Foi transferido para onde? Terceiro céu. Ué, Guilherme, você está falando então que o paraíso que antes estava no Hades, agora ele está lá no céu, no terceiro céu. Mas você não está inventando isso, não? Tem como comprovar isso pela Bíblia, com alguma passagem? Tem como. Tem como. Está lá em 2 Coríntios, coloca para a gente, Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 2 a 4. A gente comprova isso de forma muito fácil. A gente prova que o paraíso hoje está onde? No terceiro céu. E eu coloquei ali, Olha só o que Paulo fala nessa passagem. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí ele coloca entre parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Aqui Paulo está relatando que ele teve uma visão. Ele não sabe se ele foi com tudo, com esse bloco, corpo, alma e espírito, ou não sabe se isso foi uma visão, ou se ele foi só no espírito. Né? Ele fala assim, foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo fala que ele foi para onde? Para o terceiro céu. Olha o outro versículo. E sei que o tal homem, ele está se referindo a ele, tá, gente? Depois, pelo contexto, vocês podem ver isso. Se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Próximo versículo. Foi arrebatado ao... O que ele tinha falado que ele tinha sido arrebatado para onde antes? Para o terceiro céu. E agora ele fala que foi arrebatado para onde? Paraíso. Então, essa passagem comprova que hoje o paraíso, o local daqueles que morrem em Cristo, está onde? No terceiro céu. O paraíso está no terceiro céu. Não está mais no Hades. Guilherme, então tá. Então quer dizer que se o pastor Antônio morreu hoje... Maria Eli de exemplo, né? Maria Eli. Então quer dizer que se a dona Maria Eli morreu hoje, ou o Hérito morreu hoje, e ela está firmada em Cristo, já com essa esperança fixa no Salvador, no sangue do Cordeiro,
ela vai para onde? Terceiro céu. Isso é escatologia individual. Se eu morrer hoje, entrar um cara ali dando um tiro em mim aqui, cai no chão morto, o meu corpo vai ficar estendido aqui, ó. Vocês vão estar vendo ele. Vocês vão sepultar meu corpo. Até aqui, às vezes, né, pastor Antônio? Pode ser, né? Bota o caixão aqui bonitinho, o pessoal chorando. O meu corpo, a minha parte material, a parte que dá para tocar, a parte tangível, vai estar onde? Vai estar aqui. E vou ser sepultado. Eu vou virar pó, vou voltar ao pó. Certo? Só que a minha parte da minha consciência, a minha parte material, o meu espírito e alma, eu que sou um salvo pelo Senhor, eu tenho certeza disso, eu vou estar onde? No terceiro céu, no paraíso. Só que esse paraíso também não é eterno. Guilherme, o paraíso não é eterno. Assim como o inferno provisório tem um lugar pior, um estado final, que é o lago de fogo, o paraíso também, que está no terceiro céu, não é eterno. Ué, Guilherme, você está doido? Como é que não é eterno? Você está falando que as pessoas que vão para o céu não vai ficar eternamente? Não. Sabe por quê? Porque a nossa eternidade, naqueles que são salvos, nós vamos passar em um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21. Ficou confuso, né? Olha só, Érico. Irmãos, prestem atenção, vou explicar de uma forma muito fácil. Deus criou o homem composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Essas 3 partes juntas, ele tinha uma parte física, tangível, e tinha uma parte intangível, imaterial, que não dava para tocar. Isso era o projeto original de Deus. Ele fez Adão assim. Lembra como quando lá em Gênesis ele fala assim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança? Deus, provavelmente, a gente não tem como afirmar, mas provavelmente isso indica que assim como Deus, ele é 3 em 1, o ser humano também é 3 em 1. Estão entendendo? Então o projeto original de Deus é o homem ser apenas espírito? Não, é o homem ter uma parte física. Estão entendendo? Então quando o homem morre, seja ele salvo ou não salvo, ocorre uma separação dessas 3. O corpo separa da alma e espírito. Vocês estão entendendo? Então, a eternidade, o homem tem que se reunir essas 3 de novo. E quando que ocorre essa união dos 3 novamente? Ressurreição. Então por isso que tem que ter uma ressurreição. Estão entendendo? Então, quando o ser humano ressuscitar, ele vai poder viver a sua eternidade em uma nova criação. Lá em Apocalipse fala que então João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, o local onde os salvos estão morando, viu descendo para a terra e se unindo. O céu, que está com o paraíso, vai se unir a uma nova criação, se tornando uma só. Em Apocalipse fala assim, o meu tabernáculo, o Senhor estará no meio deles. O seu Deus estará no meio deles. Então, irmãos, na eternidade, não é nós que vamos lá para o céu viver tocando harpas e cantando, sendo semelhante a anjo e ficando morando eternamente com Deus. É o contrário, na eternidade, é Deus que desce para morar conosco em um novo céu e em uma nova terra. Irmãos, está dando para compreender o que eu estou falando? Tudo aqui mesmo, vai ser um novo céu, uma nova criação. Vai ter... Pode falar, meu irmão. Isso. Se você vê onde que Deus está hoje, é só você ir na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Deus está no céu. Jesus, lá em João, capítulo 14, nos primeiros versículos, ele faz uma promessa para os salvos. Eu vou, mas eu vou preparar morada na casa do meu Pai. Onde que é a casa do Pai? No céu. E depois eu vou vir para buscar vocês. E vou levar vocês para mim, para morar no céu. Estão entendendo? Só que essa morada que está preparada no céu, na eternidade, ela desce e se funde à terra, uma nova criação. Da onde é isso? Apocalipse capítulo 21 e 22. Se você reparar os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e 2, e os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 1 e 2, vocês vão ver coisas muito semelhantes. Vocês vão ver um rio como de cristal.
Isso, para essa nova morada, a eternidade, aí você tem que estar com o seu corpo, a sua parte tangível tem que se juntar. Só que a nossa parte tangível hoje, ela é corruptível. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho, vai ficando careca, né, José? O cabelo vai caindo. Com o passar do tempo aqui na Terra, nosso joelho vai enfraquecendo. Só que tem uma promessa descrita na Bíblia, principalmente em 1 Coríntios, capítulo 15, falando que isso que é corruptível vai se revestir de uma incorruptibilidade. Convém que isso que é mortal se revista de imortalidade, para a gente poder viver uma eternidade. Estão entendendo? Estão conseguindo compreender, irmãos, a lógica sendo aplicada aqui? Pode falar. Nova céu, nova terra, aí você pode andar tranquilo, não vai ter mais guerra, não vai ter mais doença. Não. Aí fala lá que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não vai mais precisar andar com medo, insegurança. Não, nada a ver. Né? Porque a gente, irmãos, a gente às vezes vendo alguns filmes, alguma concepção de forma geral dos brasileiros, a gente acha que quem vai para o céu vai ficar lá a eternidade tocando harpa. Mas não vai ser assim. Nós vamos... no desenho, né? A gente vai habitar no novo céu, uma nova criação. Vai ter coisas para fazermos lá. A Bíblia não declara, não fala detalhadamente o que vai acontecer lá. Mas a Bíblia fala de um lugar que a gente vai receber galardões. Fala de reinos e sacerdotes. Dependendo do que você fez hoje, dependendo do que você receber como galardão, você vai ser colocado num posto mais elevado. Lá em 1 Coríntios 15 vai falar que há diferença de estrela para estrela, cada um tem um brilho, assim também nós, na glória, cada um vai ter um brilho diferente. Estão conseguindo entender? Isso que eu estou falando, não tirei de quadrinhos, tirei da palavra de Deus. Tirou, né? Eu estou tentando explicar da forma mais prática, né? Porque isso realmente é um assunto que demanda tempo. É difícil às vezes de entender, a gente fica confuso. Então, o tempo que a gente gasta para mostrar na Bíblia onde está escrito, às vezes acaba encurtando o nosso tempo. Mas assim é bom, que fica bem fundamentado. Certo? Muito mistério. Nosso Senhor, lá em Romanos capítulo 8, fala que as coisas, eu não lembro como é que fala lá mais ou menos, mas conjecturando, as decepções desse mundo não se compara à glória que em nós há de ser revelada. Essa é a nossa esperança que deve nos mover. Essa é a esperança de eternidade, de um novo céu, uma nova terra, um corpo que não tem pecado, um corpo glorioso, semelhante ao nosso Senhor. Essa esperança me faz ser uma pessoa melhor hoje. É muito importante, quando a gente trata esse assunto, é bom que as pessoas estudassem um pouco sobre para que, por que Deus criou o homem. Para que, para conseguir saber. Você quer ver o quê? Paulo diz que os olhos não viram, os ouvidos não sentiu, que Deus preparou para nós. Então tem coisa que Deus preparou. Mas no versículo 10 ele fala isso. Então, foi revelado para nós. No versículo 11 ele diz assim, mas Deus, pelo teu Espírito, nos revelou. O contexto dessa passagem, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, se você ler o contexto, os versículos antes, você vai entender o que é isso que os olhos os ouvidos não viram, e que os olhos não escutaram, não subiu o coração do homem. O que é isso? Pelo contexto, isso não é o céu, a gente usa falando do céu, mas pelo contexto, se você depois separa lá para ler, 1 Coríntios capítulo 2, para lá para ler. O que é essa coisa que não foi revelada para o homem, nessa passagem, que ele está citando Isaías nisso? Isso aí é a sabedoria que Jesus é o Salvador. Por isso que ele fala lá assim, ó, os maiorais desse mundo não tiveram essa revelação. Não subiu o coração deles. Por isso crucificaram o Senhor da glória. Aí ele vai citar a passagem. Aquilo que os ouvidos não ouviram, que o olho não viu, não subiu o coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Eu não lembro de cabeça a passagem. Mas ele vai falar que essa coisa que estava oculta já foi revelada a nós, através do Espírito. Então essa passagem também é uma passagem que às vezes a gente usa para falar que é o céu, mas não é. Mas também a gente tem outras passagens que falam que a gente vai conhecer coisas ainda quando a gente for para lá. Não está tudo revelado tintim por tintim na Bíblia. Como eu disse, Romanos fala, a glória que nos está por vir, que há de ser revelada, é muito superior, né?
Isso. Então tem muita... Isso. Muito bom, irmão Joaquim. Então tem muita coisa que vai ser revelada para nós que hoje não conseguimos compreender. Irmãos, nós estamos falando de uma eternidade maravilhosa, incomparável, não se compara essa vida. Até esquecer desse mundo aqui, né? Ih, acabou. Acabou. Lá vai, ó, lá fala que não tem mais dor. Não tem mais dor. Olha só, irmão Cristiano, olha só a lógica. Se a gente sabe que a gente vai para um lugar que não tem mais dor, não tem choro, não tem lágrima, não tem sofrimento, corrupção, não tem assalto, não tem labor, não tem suor. Hã? Quando você pega, por exemplo, um milênio, é uma coisa fantástica, uma coisa fantástica, tudo isso para isso. Porque o milênio ainda. O milênio é como se fosse um pré-paraíso. É igual você participa do final do campeonato e tem uma preliminar que gosta bem. O milênio, olha como é que a gente chama. O milênio a gente chama de antessala da eternidade. O milênio. Porque ainda nesse mundo que a gente está vivendo aqui, com tudo isso que acontece na natureza, meus irmãos, a natureza precisa, está descrito na Bíblia, ela precisa viver um período de paz, sem destruição, sem animais sendo brutalmente assassinados ou mortos. Aonde fala isso, Guilherme? Lá em Romanos 8 também. Romanos 8 também vai falar isso. Até a criação aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus, fala lá. Mas aonde que vai se dar, então, que a criação vai desfrutar dessa paz? Em um período chamado milênio. É um reino milenar de Cristo. Que no Antigo Testamento, lá em Isaías 65, verso 17 diante, vai falar lá que os lobos vão pastar junto com os cordeiros. Lá em Isaías capítulo 11, vai falar que os bezerros vão andar com os filhos de leão. Vai falar que o pó vai ser o alimento da serpente. E um menino vos guiará. Falar. Esse medo hoje que as mulheres, né? A mulher pega um rato na mão e fica com medo. Não vai ter mais esse problema no milênio, porque a criação vai se reconciliar novamente com o homem. Paz. Por que dessa paz? Porque vai ter um governante na terra, dominando todo mundo, que é muito melhor do que o Lula. Vai ter um governante na terra que é muito melhor do que o Bolsonaro, que é muito melhor que o Donald Trump, que qualquer líder governamental, porque são homens. O próprio Jesus vai estar reinando aqui. Então, vai ser um momento de muita paz para a natureza. Não estou inventando. Você encontra amparo bíblico nisso na Bíblia todinha. Na Bíblia toda, no Antigo Testamento é lotado de passagens falando de um período de paz, que o Senhor tem que reinar. Lá em Isaías 2 vai falar que a lei sairá de Sião. Zacarias 8 vai falar que os povos subirão a Jerusalém para adorar o rei. Estão entendendo, irmãos? Então, antes da eternidade, ainda tem um espaço chamado milênio. Paulo, coloca para a gente lá no mapa. Olha lá. Irmãos, até aqui está dando para a gente entender, para a gente compreender. Volta lá, Paulo, no mapa. Lembrando, irmão, só quem quiser depois rever esse estudo ou ver os outros estudos, é só acessar o canal Casa de Oração. Lá tem uma playlist chamada Escatologia de forma simples e fácil. Vocês entram lá que vai ter esses 3 videozinhos lá, né? Olha só aqui, ó. No mapa a gente tem ilustrado, ó. A gente pega aqui a ilustração do mapa de forma geral, a gente vê aqui então umas rotas, tá vendo? Do inferno provisório, que a gente falou, esse local que hoje fica no Hades. Se a gente vê essa rotazinha aqui, ó, almas dos não salvos serão reunidas com os seus corpos na segunda ressurreição, ou na ressurreição para a morte. Essa segunda ressurreição, a união da parte imaterial, da parte material do ímpio, ela vai se reunir, vai ressuscitar após esse reino milenar. Está lá em Apocalipse 20. E os demais, os que não participaram da primeira ressurreição, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Apocalipse 25. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Olha só essa rotazinha aqui, ó. Tá vendo essa rota aqui, ó?
Ó, essa rota aqui dos não salvos, olha só, olha onde ela vai, ó. Olha o que está escrito aqui, ó, anjos decaídos ao juízo. Olha essa rota onde vai indo, ó. Homens ímpios ao juízo do grande trono branco. Olha essa rota onde ela vai dar, ó. Onde ela deu? Juízo do trono branco. Então, se você perguntar quando que essas pessoas que estão no inferno provisório vão sair de lá, elas vão sair no final do milênio para esse juízo final, que é chamado de juízo do trono branco, aonde vão receber a sua sentença de condenação. Condenado. Vão ser julgados, abriram-se os livros, foram julgados cada um segundo a sua obra, e aquele que não foi encontrado, achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo. Aí se você ver aqui, ó, a rotazinha da outra seta que desce, ó, subiu a seta e desceu a seta, ó. Se você ver aqui, ó, olha o que fala aqui nessa seta, ó, homens ímpios ao eterno inferno. Que eles estavam no inferno provisório. Agora eles estão indo para o inferno eterno, que a gente chama também de lago de fogo. Tá aqui a rota, ó. Deixa eu chegar para cá, ó. Ó, essa rota aqui, ó. Tá vendo? Se a gente for acompanhando ela, olha só onde vai dar. Olha só. Ó. E tá ali a passagem, ó. Olha a passagem que tá ali em Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado aonde? No lago de fogo. Gente, então tem um lugar pior do que o inferno. Tem um lugar pior do que o inferno. Jesus, lá em Marcos, ele vai falar que lá o fogo nunca se apaga. E o bicho ou o verme nunca morre. Falando de uma corrupção eterna. A pessoa que vai para esse local que foi preparado para Satanás sofrer, olha só, lago de fogo, lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, fala que foi preparado para Satanás e seus anjos. Se é um local que até Satanás sofre, quem diria ainda, quem vai dizer ainda para um pecador, que vai estar com o seu corpo lá? Celestial já estava vendo uma legião Lúcifer contra Deus, onde Deus expulsou ele para baixo. Foi isso? Isso acontece lá antes da criação. Antes da criação, antes de ter Isso. Adão. Isso. Então, após isso, quando Deus criou Adão, onde recebe, quando jogou para baixo, recebia Adão para onde a mulher dele veio pecar, se ele traz o filho dele ao mundo, esse mundo seria condenado. Porque olha só, olha a lógica. O ser humano, Adão, quando pecou, Romanos 5 vai falar, por um homem só entrou o pecado, e a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Então todo ser humano que nasce da descendência de Adão, nasce com um DNA corrompido, que já está nos trilhos, que vai dar onde? No inferno. Todo mundo que nasce já está indo nos trilhos, naquele caminho, que vai desembocar no inferno. Todos, não tem um que escapa. Só que aí tem a boa notícia. Boa notícia, evangelho. Boa notícia que Jesus, ele pagou, ele recebeu a sentença. Lá em Isaías 53 vai falar que agradou a Deus moê-lo. A ferida, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Deus, na cruz, penalizou Jesus em nosso lugar, no lugar desse pecador que está vindo para o trilho, para que a partir do momento que esse pecador, ele crê no nome do Senhor Jesus, ele sai desse trilho e vai para um trilho que vai dar no paraíso. O mundo vive pedindo paz, mas nunca tem a paz que é a paz do Senhor. Não tem. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, né? Fala lá Jesus. Então, irmãos, aqui esse mapa aqui, ele nos ajuda muito, é uma ferramenta. Muitas ilustrações, ele é gigantesco, não dá para a gente falar sobre todo ele. Ele tem aqui o tempo onde nós estamos vivendo hoje, que é o período chamado graça, é a dispensação da graça. Né? Ele coloca aqui uma ilustração do rapto, chamado arrebatamento. Né? Eu até coloquei uma lista de igrejas aqui, quando elas foram fundadas. Depois desse rapto, a gente tem um período chamado grande tribulação,
que de acordo com Daniel 9, versículo 27, é uma semana de anos, ou seja, 7 anos, né? Essa grande tribulação dura 7 anos. Uma grande tribulação que, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 21, é uma tribulação que nunca houve, nunca jamais haverá. Uma grande angústia, ilhas movendo do seu lugar, fogo, pedras de 30 quilos caindo do céu, pragas terríveis, chagas, úlceras, coisas terríveis acontecendo na terra, para aqueles que não aceitaram ao Senhor, né? Até coloquei uma imagem aqui. Aqui na terra vai ter dor, tormento, angústia. Lá em Apocalipse capítulo 6, vai falar que as pessoas vão querer fugir da morte, mas a morte vai fugir delas. Ou vão querer a morte de tanto tormento, mas a morte fugirá delas. Vão se esconder em fendas de rochas, pedindo para que as pedras caiam sobre elas, para se esconderem da ira do Cordeiro. Neste momento, nessa grande tribulação, é o próprio Deus que vai dar derramando a sua ira aqui na terra. Estão compreendendo? Aí depois desse período de grande tribulação, nós temos então a volta do Senhor Jesus em poder e grande glória, a volta visível, que ele vem para acabar, ele vem para dar livramento para o seu povo Israel, e vem também para julgar as nações, Mateus 25. Aí vai ter aquela passagem que fala ali que ele vai botar do seu lado direito e esquerdo os bodes e as ovelhas, Mateus 25, e vai determinar com isso quem que vai entrar para esse reino milenial. É muita coisa, irmãos, não dá para a gente entrar em detalhes. É muita coisa. A gente, né, pastor Antônio? Se tiver mais oportunidade, a gente vai estar explicando isso aqui. Depois desse milênio, desse reino milenial, onde o rei Jesus estará na terra, né, onde regerá as nações com cetro de ferro, né? Depois desse período de tempo, vai ter uma rebelião final ainda, que também é conhecida como Gog e Magog, está lá em Apocalipse 20, versículos 7 e 9, fala que Satanás será solto no final dos 1000 anos para enganar as nações, certo? Vai ter uma rebelião final ainda, aí fala que vai descer fogo do céu e vai consumir essas pessoas, e depois disso, então, essa terra vai ser destruída pelo fogo. 2 Pedro vai falar isso, capítulo 3, né? E depois dessa terra ser destruída pelo fogo, a gente tem então os séculos dos séculos, a eternidade futura. Para aqueles que são salvos, novos céus, nova terra. Para aqueles que vão ser condenados, lago de fogo, aonde nós vamos ter lá descrito na Bíblia que vai sofrer o anticristo e o falso profeta, vai sofrer Satanás, vai sofrer os anjos caídos e vai sofrer também todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Estão entendendo? Estão entendendo a importância da salvação? Será que todos que estão aqui já está confirmado, conhecem a sua posição em Jesus? Será? Porque, irmãos, isso não é brincadeira. Se isso que a Bíblia escreve é verdade, aqueles que não tomaram essa decisão estão só aguardando ser lançado no inferno e depois ser lançado no lago de fogo. Aqueles que não creram já estão condenados. Fala lá em João, capítulo 3. Apesar que o nome não é inferno, né? Apesar que o nome não é inferno, é Hades. Eu tentei explicar de forma mais simples, né? Inferno provisório ficava dentro do Hades. Aí Apocalipse vai falar que o inferno, ou seja, o Hades, foi lançado no lago de fogo, porque no Hades tinha essa parte maligna chamada inferno. Foi lançado no lago de fogo, que em outras passagens no grego é chamado de Geena. Certo, meus irmãos? Até aqui deu para entender tudo? Então a gente vai finalizar por hoje, né? Eu acho que já deu tempo, né? Pode falar mesmo. Quando Deus destruiu o mundo, foi através da água. Através da água. Ele fez um pacto com Noé. Sim. E agora ele vai destruir o mundo com fogo? Pelo fogo, isso aí. Né? Lá em 2 Pedro vai falar isso, que o mesmo mundo que foi destruído pela água está reservado como tesouro para ser destruído pelo fogo. Né? Isso aí a gente tem ilustrado também no mapa ali, se a gente for lá na dispensação da consciência, a gente tem aqui ó, a aliança que foi feita com Noé, quando ele saiu da arca, né? Que é o arco celeste. Né? Isso, é o sinal, né? Foi o sinal que foi dado. Então, meus irmãos, tem mais alguma pergunta? Até aqui deu para entender? A gente conseguiu compreender alguma coisa, certo? Então nós vamos com a esperança. Se a gente sabe que a gente vai desfrutar dessa paz futura,
vamos viver uma vida aqui a melhor possível para agradar o Senhor, para se encontrarmos dignos do reino, fazendo o que for preciso, amando ao próximo, ajudando, estando reunido com os irmãos, né, toda semana, que vai nos ajudar a continuar empenhados neste caminho. Com certeza. E não vai melhorar. O mundo jaz no maligno, o mundo vai de mal a pior. Vamos pregar o Evangelho para que as pessoas possam ser livradas dessa condenação eterna. E assim, então, a gente aguardar com esperança, expectativa, apressando a vinda do Senhor, vigilantes, a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?